Agora chegamos ao tempo do Império das Pernas de Ferro. Aqui já é um outro tempo. Como falamos anteriormente, a Grécia foi do ventre até as coxas. E aqui vai falar das pernas de ferro. Mas o tempo em que estava a Grécia ainda reinando, foi ali que o anjo disse que no tempo do fim aconteceria todas as coisas. O tempo da ira. Estava anunciado isso no tempo do Império Grego. Então, esse Império das Pernas de Ferro, eu entendo não ser o Império Romano. Eu entendo que é o império que ainda se levantará para o fim dos tempos, sendo ele, junto com os pés, um império só, uma coisa só, porque serão somente 4 reinos a se levantarem sobre a terra, porque foram 4 animais e foram cabeça, peito e braços, coxas e ventre, e pernas e pés. São 4 os reis que se levantariam sobre a terra, segundo o livro de Daniel. Então as pernas e os pés faz parte de um só reino, o reino do fim. É o que eu penso até então. Jeremias e Apocalipse. E será que, quando te disserem, para onde iremos? Dir-lhe-ás, assim diz o Senhor, os que para a morte, os que para a espada, os que para a fome, e os que para o cativeiro. Isso é Jeremias 15, 2. Mas veja o que Apocalipse diz. E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo, língua e nação. Apocalipse 13, 7. Olha o versículo 10. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a paciência e a fé dos santos. Ou seja, o que está profetizado lá por Jeremias e aconteceu através do rei da Babilônia, Nabucodonosor, aqui em Apocalipse está também profetizado que vai acontecer através do anticristo. Aqueles que tiverem designado para a espada irão para a espada, para a morte, para a fome, para a fome, e para o cativeiro. Então isso se repetirá no fim dos tempos. Pés e dedos de ferro e barro. Falando historicamente, nós vamos ver que após a queda do Império Romano em 476 depois de Cristo, nós vamos ver que foram criados 10 ou mais, na verdade mais países. Só que alguém quis fazer um estudo através só pegando 10 nações, que foi feita ali a própria Europa, se formou, né, através dessas nações, e são muito mais de 10 nações na Europa. E na verdade alguém, para fazer valer com que essa profecia tenha se cumprido nisso, que não se cumpriu, separou só 10, entendeu? Então essa divisão, ela se formou a Europa ali, mas alguns vão dizer que isso são os 10 chifres. As 10 nações são os 10 chifres que Apocalipse está profetizado. E não é, porque só o tempo que hoje vivemos já são mais de 25 países, nações ali na Europa. Então não pode ser esse o significado da profecia. Mesmo porque eu não entendo que os pés e as pernas é representação do Império Romano. Né? Eu passei isso só por uma informação histórica e não profética. Então, os 10 chifres que representam os 10 dedos. Nos últimos dias, o mundo será novamente dividido em 10 reinos. Nos dias desses reis, Deus entregará o reino a Jesus, a pedra que foi lançada sem auxílio de mãos. Jesus voltará em glória de forma espetacular e milagrosa. Dessa vez, não precisando de auxílio de mãos, como da primeira vinda, que precisou de uma virgem, Maria, para nascer, né? Foi uma espécie de auxílio
humano para Jesus vir ao mundo, o ventre de Maria. Dessa volta agora, ele não vai mais precisar disso, ele vai vir espetacularmente, vai vir no seu poder, né? E abrindo o céu e descendo até a terra. Apocalipse 17, do 12 ao 13, vai dizer: E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Este tem um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Então, hoje nós vemos uma política para ressurgimento do califado no Oriente Médio. Então nós temos que estar um pouco de olho, ou bem de olho, nessa situação. Porque eles sempre foram um povo que é contra o povo de Deus. É contra a igreja, porque fala de Jesus Cristo, e é contra também o judeu, porque fala do Deus Jeová. E eles adoram um outro Deus. Então, temos que estar de olho nesse povo. Os 10 chifres da besta. É possível que seja aí um conglomerado de nações no Oriente Médio. Aqui em verde, esse verdinho aqui, é Israel. E todo esse resto aqui são as nações árabes. Nações que têm um outro Deus. Nações que glorificam a um outro Deus que não seja o nosso Deus. E é o mesmo Deus que aqui Israel cultua. E essas nações são as mesmas que não permitem que o Evangelho de Jesus Cristo, da nova aliança, chegue até aos seus conterrâneos. Né? Então eles são contra tanto aos judeus quanto são contra a igreja do Senhor, a noiva de Cristo. A pedra é o reino milenar de Jesus Cristo. A pedra que cai, né, na estátua, ela cai nos pés. Se ela tivesse caído no tempo de Roma, o reino de Cristo já estaria estabelecido fisicamente. Jesus veio no reino de Roma, mas com auxílio de mãos, né? Como falei anteriormente. Ali foi estabelecido o reino espiritual, mas Jesus está falando do reino físico. O seu reino em que ele vai estar reinando sobre as nações fisicamente a partir de Jerusalém, para todo o planeta. Então, essa pedra aqui não representa a vinda de Jesus lá atrás. Ela representa a volta de Jesus, né? Ainda no futuro. A estátua de ouro. A estátua de ouro representa a adoração a um Deus estranho. Porque Nabucodonosor, ele ouviu a revelação do sonho que ele teve em dizer que ele era a cabeça de ouro. Mas que logo a seguir, o seu reino, que era de ouro, seria substituído por um reino menor, que era prata, com valor menor, né, do metal, que era a prata, que era o Império Persa. Então, ele, mais do que depressa, quis meio que enganar a profecia, digamos assim. E foi lá e fez uma estátua toda de ouro, já que ele ouviu dizer que do próximo império seria prata, e o outro império seria bronze, e o outro ferro, e o outro ferro e barro. Ele falou, nada disso, vai ser tudo ouro. Eu que mando aqui e vai ser dessa forma. Tolice dele, né? Porque ninguém tem como parar o cumprimento de uma profecia vindo do nosso Deus. Então ele mandou construir essa estátua com este intuito. E ele fez isso obrigando que todos adorassem essa estátua, tal como será a imagem do anticristo, a imagem, na verdade, da besta. Tal como assim será a imagem que a besta fará para ser adorada. Ela vai fazer e vai requerer que todos se prostrem diante dela, tal como Nabucodonosor quis que todos se prostrassem diante de sua estátua de ouro. Daniel e Apocalipse. Aqui Daniel vai falar
daquele evento em que Mesaque, Sadraque e Abednego não se prostraram diante da estátua de Nabucodonosor. Então havia um arauto, uma ordem para todos os povos, nações e línguas que, quando ouvissem a buzina, eles teriam que se baixar perante essa estátua, que ele chamaria esses povos todos para estarem ali naquele local, no campo de Dura, se chama, né? E a estátua estaria ali erigida, e quando tocasse buzina, flauta, harpa, todos deveriam se prostrar diante dessa estátua. Mas 3 jovens decidiram não se prostrar. E aí é aquela história que sabemos, que foram jogados no dentro da fornalha de fogo, mas ali se apresentou o quarto homem, né, que era o próprio Senhor Jesus Cristo, na fornalha de fogo, para os livrar do fogo. E assim fará o anticristo com a igreja do Senhor no final dos tempos. Ele vai dizer, tal como Daniel falou, Apocalipse vai falar também. Pequenos e grandes vão ter que ser posto um sinal, né, na testa. E esse sinal também está ligado à adoração. Tal como lá no passado com Nabucodonosor, que estava ligado à adoração, o sinal do 666 também estará ligado à adoração. Daniel 7. Agora ele vai falar um sonho com os animais. Né? Daniel vai sonhar com 4 animais saindo do mar. Uma observação é que Daniel teve um sonho na época do reinado do neto de Nabucodonosor, o rei Belsazar. E Daniel sonhou com o fim do seu reinado. Por isso, viu o leão com asas arrancadas. Daniel não sonhou esse sonho aqui com os animais no tempo de Nabucodonosor. Nabucodonosor já tinha morrido e estava aqui no poder do Império Babilônio o Belsazar, neto de Nabucodonosor. E ele sonhou aqui que vinham 4 animais saindo do mar. E mar, sabemos que significa povos e nações. Vamos ver agora esses animais. Quais são? Os 4 animais de Daniel 7. O primeiro animal é um leão com asas. A Babilônia, ela representa esse leão com asas. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, e foi levantado da terra, e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. O leão com asas representava a rapidez das conquistas da Babilônia. Era símbolo do império, e tal como o leão é o rei dos animais da selva, Nabucodonosor era o rei dos animais da terra, conforme Daniel 2:37. Tu, ó rei, é rei de reis. Então, em Nabucodonosor, foi representado todo o império da Babilônia, embora que aqui estivesse sido dado esse sonho no tempo do neto do rei da Babilônia, do neto de Nabucodonosor. Já era Belsazar, mas representava ali toda a Babilônia, que já estaria quase que prestes a ser derrubada, porque foi no tempo de Belsazar que a Pérsia tomou o poder da mão da Babilônia. Portal de Istar, na Babilônia, né, as construções dos babilônios. Aí uma representação de um leão com asas, né? E agora um urso com 3 costelas na boca. Era um outro animal que Daniel viu. E esse urso também representa o império da Medo-Pérsia. Continuei olhando e eis aqui um segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou de um lado, tendo na boca 3 costelas entre os seus dentes. E foi-lhe dito assim: levanta-te, devora muita carne. O urso representa o Império Medo-Persa. As 3 costelas representam as 3 conquistas desse império: Babilônia,
Lídia e Egito. Levantou-se de um lado porque a Pérsia era mais forte do que a Média. Né? O urso levantando assim de um lado mais do que o outro é porque um dos reis era mais forte do que o outro, no caso aqui, a Pérsia. Depois veio o leopardo com 4 asas e 4 cabeças. Né? Esse leopardo, ele agora vai representar a Grécia. Daniel 7, versículo 6. Depois disto, eu continuei olhando e eis aqui um outro, semelhante a um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas suas costas. Tinha também este animal 4 cabeças e foi-lhe dado domínio. O leopardo representa o Império Grego. O leopardo é um dos animais mais rápidos, né, da selva. As 4 asas representam uma rapidez maior ainda nas conquistas. Em 10 anos conquistou o mundo, né, através de Alexandre o Grande. As 4 cabeças representam os 4 generais que assumiram o império após a morte de Alexandre o Grande. Como falamos antes, Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. São os 4 generais de Alexandre. Aqui agora chegou o animal terrível e espantoso. Um dragão, né? Praticamente. Então esse animal terrível e espantoso, o Daniel ele não conseguiu nem decifrar com o que parecia esse animal. Ele falou que era terrível e espantoso. E muitos vão colocar como se fosse Roma. Mas todas as características desse animal apontam para o tempo do fim. Vai apontar para o tempo em que a grande tribulação estará acontecendo, em que a besta estará reinando, e não Roma, no tempo de Roma, né? Dragão é a representação do império do anticristo, o império da besta. Daniel 7, 7. Depois disso eu continuei olhando nas visões da noite, e eis aqui o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Ou seja, esses 10 chifres é a representação dos 10 dedos da estátua, que aponta para o fim dos tempos. É o tempo da ira, que foi falado após o Império da Grécia. Vocês vejam que aqui também, que o leopardo representa o Império da Grécia, vem logo esse animal terrível. Se Roma fosse esse grande animal terrível, então vai ter mais um império, mais um animal. E na verdade, Daniel está dizendo que é o quarto animal, é o último animal, 4 só. Não tem 5 animais. Entenderam? Então ele representa o império da besta. Daniel não conseguiu comparar a nenhum animal da terra. Dentes de ferro representa a maldade, a violência desse império, que agirá sem misericórdia. Vai ser o tempo do mal agindo na terra. Anticristo. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. 1 João 2, 22. Roma papal não nega que Jesus é o Cristo. Ela tem até paganismo, né? No meio da religião. Mas ela confessa que Jesus Cristo é filho de Deus. Entendeu? Ela honra o pai e honra o filho dessa forma, apesar de ter o paganismo. Mas ela não nega que Jesus é filho de Deus. Então não se encaixa na Roma, na Igreja Católica, como alguns insistem em dizer. Jerusalém será atacada pelo exército do anticristo. A Igreja Católica, caro leitor, não detém nenhum armamento militar ou exército. Então, isso que eu quero dizer, porque às vezes nós estamos olhando para o lado errado. Já até fiz um outro estudo em que digo que não há nenhuma profecia diretamente dizendo contra Roma, ai de Roma, mas vai dizer ai da Babilônia, ai da Assíria, ai da Arábia. Tem várias outras profecias falando para o Oriente Médio. Profecias de peso, né?
de punições, mas não tem nenhuma contra Roma. Quer dizer que Roma está ilesa, está santificada? Não. Só que não está no foco da profecia. O foco da profecia aponta para o Oriente Médio. A Bíblia cita os nomes das nações que virão contra Israel no fim dos tempos. E estas nações que estão mencionadas na Bíblia, de forma literal, são todas muçulmanas fundamentalistas. Mas muitos insistem em dizer que as nações virão da União Europeia. Quem tem mais ódio de Israel e do povo de Deus como um todo, né, na igreja? A Europa ou o Oriente Médio? É uma pergunta que eu faço. Quem tem? Na verdade, o ódio não vem da Igreja Católica contra os evangélicos, não vem da Europa contra o povo de Deus, contra a igreja. Infelizmente, quem odeia a igreja é um povo que está mais adepto àquela religião do Oriente Médio, né? Essa que está citada aqui acima. A besta que vi era semelhante ao leopardo, os seus pés como os de urso, e sua boca como a de leão, e o dragão deu-lhe o seu poder, e o seu trono e grande poderio. Apocalipse 13, 2. Tal como foi no passado, com um governo mundial, no caso lá a Babilônia, assim também será no futuro com um governo do anticristo, da besta, que é uma mistura da maldade de todos os impérios mundiais. Por isso, a visão dos quatro animais é misturada num só. Agora eles são animais como se fosse um animal composto, né? Ele é parte leopardo, parte urso, parte leão, e o dragão dá o poder para ele. Então é uma mistura dos impérios anteriores a Roma. É interessante ver isso. E o dragão, que é Satanás, dá o poder para esse império do tempo do fim. É o governo mundial, o governo da besta. Quatro impérios em um, né? Semelhante ao leopardo. O leopardo representa rapidez, assim será um governo rápido, tanto no tempo de duração quanto no tempo de conquista. 7 anos de governo, que vai ter 3 anos e meio de grande tribulação, mas serão 7 anos o total. Pés de urso representa o modo que o Império Medo-Persa agia, que devorava muita carne, conforme diz Daniel 7. Ou seja, talvez a parte militar esteja a cargo da parte da Medo-Pérsia, que hoje seria o Irã. Pés de urso, que é a Medo-Pérsia, hoje é o Irã. Boca de leão representa a arrogância que o anticristo terá, tal como foi a de Nabucodonosor, que representava o leão. O poder do dragão será um governo mundial perverso e perseguidor dos cristãos. Assim será. Semelhança da visão de Daniel com a de João. O quarto animal a ser descrito pelo anjo era tão terrível que Daniel era incapaz de descrevê-lo. Tudo o que Daniel foi capaz de descrever eram os 10 chifres dessa besta. Quando chegamos ao Apocalipse, capítulo 13, vemos que o animal visto pelo apóstolo João também tinha 10 chifres. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças. Ou seja, o animal que João viu apontando para o fim dos tempos, e João estava no Império Romano, e está vendo um animal apontando para o fim dos tempos, ou seja, já não mais Roma, é o mesmo que Daniel tinha visto 600 anos antes. 500 anos antes, mais ou menos. Então, está apontando para o império da besta, não aponta para Roma. Observe que a besta sobe do mar, assim como em Daniel 7. 4 animais grandes diferentes, um dos outros subiam do mar. Daniel 7, 3. Apocalipse 13 fala da mesma forma. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça, e os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. Apocalipse 19, 11 e 12. Esse é o nosso Rei, Jesus Cristo, que em breve voltará e
reinará sobre toda a terra conosco, a sua noiva, a sua igreja. Que Deus abençoe cada um dos irmãos. Espero que tenha sido de conhecimento para todos. A paz a cada um de vocês, que Deus os abençoe.